Vamos lá. Antes da gente seguir aqui com os exercícios, eu quero só voltar um pouquinho e acrescentar a classe das interjeições que não apareceram aqui, tá bom? Então, só para acrescentar aqui as interjeições. Depois você vai vê-las, a gente depois vai avançar no material e você vai vê-las. Mas coloque aí, por favor, no grupo das classes invariáveis, as interjeições, tá? As interjeições, você vai ver depois lá na aula de morfologia, são aquelas palavras que expressam sentimentos, sensações, por exemplo, teve a dor, ai, ou tá com medo, meu Deus, né? Então são expressões, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão que indique sentimento, sensação e tudo mais. Depois a gente vai estudá-las, tá? Mas coloque aí para mim, por favor, que faltou aí a gente comentar nas classes invariáveis. Então, vamos lá. Antes de eu seguir, houve uma dúvida interessante, essa aula está acontecendo ao vivo, uma dúvida que eu acho que vale a pena trazer neste momento. É só aproveitar aqui. Adriana, e demais, hein? Por exemplo, demais junto, demais separado, isso é locução, isso é o quê? Depois a gente vai estudar morfologia, vai ficar melhor. Mas só para você entender aqui, por exemplo, se você... É claro que é sempre bom, toda classe que você tiver que classificar, você tem que classificar na frase, tá? Não fique decorando classes separadamente, não, sabe? Tipo... Você vai ver isso ao longo do curso, mas eu não vou deixar você ficar decorando esse negócio de D mais junto, D mais separado, porque naturalmente, quando você for estudando essas classes, naturalmente você vai saber quando é junto, quando é separado. E mais, para você classificar uma palavra, você tem de vê-la na frase, é na frase que você mata. Solto assim, você nunca vai conseguir matar. Então, quando você for classificar uma palavra, peça a frase, tá? Então, aqui eu tô com uma frase, por exemplo, ele gosta demais de você. Esse demais varia? Não, não varia. Por que que não varia? Então, a gente está falando de classes variáveis e invariáveis. Por que que não varia? Ó, esse demais aqui junto, manda a seta para o verbo, ó, gosta demais. É um advérbio advérbio de intensidade, né? É um advérbio de intensidade, gosta muito, e por isso é invariável. Esse é o demais junto, né? Agora, digamos, então estou aproveitando a dúvida de um aluno do chat aqui antes da gente começar a treinar. Digamos que seja uma frase em que haja o demais separado. Então, por exemplo, ó, eu digo assim, ó, que é o demais separado? É a preposição de e o mais. Por exemplo, eu preciso de mais, sei lá, mais café. Tá bom, então vamos lá, Adriana, o que é esse demais aí, Adriana? Isso é uma locução? Não, isso aqui são duas palavras. Ó, esse de é uma preposição, quem precisa, precisa de, que tá ligando. Preposição é conector, conectivo, né? Então, isso aqui é uma preposição. E esse mais, ó, ele manda a seta pro substantivo, café. Café não é substantivo? É. Então, qual é o nome da classe de palavra que se refere a nome? Substantivo. Hein? Qual é o nome? Você viu aí comigo, né? Qual é o nome da classe de palavra que vem ao lado do nome ou no lugar do nome? Qual é? Lembra? É o pronome. Esse aqui é o pronome indefinido, que traz ideia vaga, quantidade vaga, indefinida. Você vai ter a aula de pronome indefinido. Lembra que a gente está só começando. Então, você não tem ainda que saber isso tudo, porque eu ainda vou te ensinar. Mas é só para você entender que toda vez que você for analisar se uma classe varia, não varia, qual é... será que eu jogo para o plural, não jogo? Você tem que saber qual é a classificação dela. E para você saber a classificação dela, você tem que fazer isso aí que eu fiz. Colocar as setas, ler a frase. Senão você não sai, senão dá um pânico mesmo. Você fala, demais junto, demais separado, aí ferrou. O que é isso? No contexto, é na frase, é ali funcionando na frase que você vai matar. Então, os dois são invariáveis, tanto o demais junto quanto o demais separado. Tá? São invariáveis por quê? Porque um é advérbio e o outro é a preposição de mais um pronome indefinido. E você viu que pronome é classe... O pronome, ele varia, mas há pronomes que são invariáveis.
Esse aqui, ó, lembre que o pronome, olhe lá para o seu cadernão, lembre que o pronome é uma classe variável. Normalmente o pronome varia, né? Mas há pronomes que são invariáveis. Esse mais, por exemplo, é invariável. É um pronome, pense. Não dá para jogar mais para o feminino, não dá para jogar mais para o plural, é uma classe invariável. Tá bom? Tá entendendo? Então, não se angustie com as coisas que você ainda não sabe, porque depois a gente, repito, vai entrar em cada uma dessas classes, tá bom? Mas agora eu convido você a treinar comigo, tá bom? O que você vai fazer? Você vai aí classificar cada uma dessas palavras destacadas como variáveis ou invariáveis. Tudo bem? Então venha comigo, vamos lá. Apresente a classe gramatical do item sublinhado e aponte se é variável ou invariável usando o código. Eu só quero isso. Eu só quero que você me diga se é variável ou invariável. Mas é claro que para você saber se é variável ou invariável, você tem que dizer a classe. Então, nesse exercício, eu quero duas coisas, porque a gente já começou a falar das classes. Eu quero que você me diga a classe e que você me diga se é variável ou invariável. Tudo bem? Não é só dizer se é variável ou invariável, não. Você pode mais agora, tá bom? Então, vamos lá. 1. A gente não deseja mais viver. Então, o que é esse mais? Primeiro, eu vou dar a classe do mais, combinado? Primeiro você me diz a classe, depois você me diz se é variável ou não. A gente não deseja mais. Esse mais manda seta para o verbo. Na hora de você colocar a seta, é só conversar com a frase, ó, deseja mais, deseja menos. Manda a seta para o verbo, hein? Seta, é uma coisa que você vai treinar muito comigo. Mas para você saber para onde manda a seta, existe curso para isso? Não. Você vai treinando essa conversação com a frase. Você vai conversar com a frase, você vai falar assim, peraí, esse mais manda a seta para quê? Para quem aí? Não deseja mais, não deseja mais, deseja mais. Manda a seta para o verbo. Se manda a seta para o verbo, é advérbio. Advérbio, tá bom? Advérbio. E você vai ver, depois a gente vai ter essa aula, que o advérbio que vem antecedido de não, esse mais, toda vez que o mais vier antecedido de uma negação, ele vai ser advérbio de tempo. Toda vez que você diz não mais, isso aí você vai estudar depois comigo, com calma, ó, não mais, nunca mais, isso é tempo, tá bom? É um advérbio de tempo. Pronto, aí viu que é um advérbio, então vamos lá, é classe invariável, tá certo? Não é intensidade não, não é intensidade não, né? Ele parece ser de intensidade, mas você vai ver depois na aula lá de advérbio, que toda vez que o mais vier antecedido de não, nunca, por exemplo, você diz assim, ó, nunca mais eu falo com você. Isso não é intensidade. Você não está intensificando o verbo, tipo, falo mais, falo menos. Você está trazendo uma ideia que a gente chama de cessação de tempo, ou seja, de agora em diante, a partir de agora. Então, não mais, nunca mais, isso é tempo, tá? É tempo, não mais, nunca mais. 2. Os pagamentos realizados foram feitos ontem. Tá, primeiro eu quero que você me diga a classe da palavra. Depois você me diz se é variável ou não, tá bom? Depois você me diz se é variável ou não. Vem, ó. Primeiro, manda seta para quem? Dá para ver? Ó, os pagamentos realizados. Refere-se a substantivo, né? Pagamentos é nome, é substantivo. Então, nesse caso, realizados está funcionando como adjetivo. É um adjetivo, tá bom? É um adjetivo. Mas, Adriana, minha filha, realizado não vem do verbo realizar? Sim, você vai ver na aula de verbos que esse aí é o particípio do verbo realizar. Só que classe a gente identifica assim, na frase, vendo as referências, colocando as setas. Nesse caso, realizados deixou de ser verbo para ser adjetivo. Tudo bem? Então, manda a seta para o substantivo, é adjetivo. Por ser adjetivo, é classe variável, tá certo? Então, a gente está aí treinando com 8 frases que eu trouxe para você, em que você vai classificar cada uma dessas palavras aí e depois me dizer se é uma classe variável ou invariável.
3, amanhã irei às compras. Aqui tá tranquilo, né? Ó, manda a seta para o verbo, é advérbio. Advérbio de tempo, quando, amanhã, e é, portanto, classe invariável. Não se fez de rogado. Esse é o verbo fazer. É o verbo, aqui é verbo fazer, ele não se fez, né? Então, se é verbo, é classe variável. Tá certo? Na frase 5, hoje apenas 1% vive na zona rural. Cuidado com o que a banca sublinha. Nesse caso, o que está sublinhado? É o zona. Não é a expressão na zona rural. O que está sublinhado é o vocábulo zona. É esse vocábulo, é essa palavra zona. Zona é o quê? Zona é substantivo. Se é substantivo, a zona, tanto é que, ó, veio antecedido de artigo, é um nome, então é substantivo. Lembra que é substantivo? Substantivo é nome, substantivo vem antecedido de artigo, pode vir antecedido de artigo, nesse caso aí veio, é substantivo. É classe variável. Mas, Adri, eu tô achando, minha filha, que isso aqui é lugar. Isso aqui é que é lugar. Se eu tivesse sublinhado na zona rural, aí eu vou colocar em roxo, ó. Na zona rural, aí seria uma locução adverbial de lugar, porque aí mandaria a seta para vive, entendeu? Vive onde? Na zona rural. Aí seria uma expressão adverbial invariável. Mas eu sublinhei o zona. Por isso que você vai ver que nas aulas, e quando a gente começar a resolver as questões, eu vou sempre pegar no seu pé, vou falar, cuidado com o que a banca sublinha. Porque às vezes a banca sublinhou uma coisa, você está olhando para outra. E aí você erra a questão porque você não percebeu o sublinhado, entendeu? Então, nesse caso aí, trata-se de substantivo. Substantivo é classe variável. Frase número 6. Tudo bem? Isso. Número 6, olha o que ele diz aí. Eles não se davam bem. Bem é o quê? Primeiro a gente diz a classe, depois a gente diz se é variável ou não. Eles não se davam bem. Bem, manda seta para davam. Né? Que é verbo. Se manda seta para verbo, é advérbio. Advérbio você vai ver, ó, deixa eu escrever aqui. Advérbio de modo. É o modo como eles se davam bem, se davam mal. Tudo bem? E aí, por isso, é classe invariável. Estive em algumas praias pela manhã. Estive em algumas praias pela manhã, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Trata-se de uma preposição. Preposição é conectivo, é conector. Ó, tá ligando o estive, que é um verbo, ao que vem depois, em algumas praias. Então, nesse caso, é uma preposição que conecta um verbo ao seu adjunto adverbial aí que você vai ver de lugar. Depois você vai estudar isso comigo. Mas só para você ver que preposição, ela liga. Ela liga termos a outros termos, liga orações a orações. Ela é um conectivo, ela é uma preposição e é, portanto, invariável. Tá bom? Tá. Desse valor, 1 milhão é oriundo do orçamento da União. Milhão é numeral. É numeral, é um numeral que quantifica, né? Você vai ver que existe um numeral que ordena, depois eu fiz um resuminho aí para você ter no seu material. Existe um numeral que ordena e existe um numeral que quantifica. Esse é um numeral cardinal. É um numeral cardinal porque ele quantifica, ele não está ordenando. Ele é um numeral que parece um substantivo. Repare, ele não parece um substantivo, né? Porque você fala assim, 1 milhão é oriundo, né? Parece substantivo, mas é numeral. Ele está numa função substantiva, mas ele é um numeral, porque ele quantifica, entendeu? Parece substantivo, mas se quantifica é numeral. E é, portanto, classe variável. Numeral é classe variável. Tá certo? Tudo bem? Então, para a gente fechar esse vídeo, você está no vídeo só,
de reconhecimento de classes variáveis e invariáveis. Aí eu quero levar você um pouquinho para resolver questões comigo. Tudo bem? Podemos? Então, sem precisar saber nada além do que você já sabe. Só com o que você já sabe, vamos resolver questões. Questão 1. Observe o emprego da palavra claro nos textos 1 e 2 e assinale a alternativa correta. Em ambos os casos, trata-se de... Então, você vai comigo aí, repare, analisando, comparando as alternativas na vertical. Repare que a banca está fazendo aquilo que eu te ensinei a fazer. Olha o que ela está fazendo. Ela primeiro pergunta a classe, depois, porque uma coisa está conectada à outra. Depois de você reconhecer a classe, você vai dizer se é variável ou invariável, tá bom? Então, vamos juntos. Ó, observe o emprego da palavra claro. Ó, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. E tem de ver o claro nas duas frases, tá? Nos dois casos. Claro que estou indo à festa. O que é esse claro? Bom, primeira coisa que você faz é mandar a seta. É começar a ver as relações entre as palavras aí na frase. Para onde manda a seta esse claro? Ó, você diz assim, claro que estou indo. Estou indo, claro. Repare que esse claro está mandando seta para esses verbos aqui. Esses dois verbos, você vai ver, eles formam uma locução verbal. Eles estão atuando juntos aí. O que você viu comigo logo nesse início aí? Você viu que locução é expressão. Isso aí é uma expressão verbal. Estou indo. É o que a gente chama de locução verbal, tá? Esse claro está mandando seta para o estou indo. Estou indo, claro. Claro que estou indo. Estou indo mesmo, né? Então, esse claro é advérbio, porque manda a seta para o verbo. Quando a gente diz que é advérbio, que mais? É advérbio de quê? Ó, então vamos lá. Ó, você vai colocar que ele é um advérbio. E ele é advérbio de quê? Depois você vai estudar isso melhor aí adiante. A gente vai estudar, fique tranquilo, não se angustie. A gente vai estudar as ideias circunstanciais dos advérbios. Mas vamos já tentar ir com isso, ó. Claro que estou indo. Quando você fala estou indo, claro, é como se você dissesse estou indo mesmo. Estou indo mesmo, ó. Esse claro é igual a mesmo, é igual a de fato, né? É igual a com certeza, né? É o que a gente chama de advérbio de afirmação. De afirmação. O advérbio de afirmação, ele afirma o que se diz na sequência. É como se você dissesse, estou indo mesmo, estou indo de fato. Então, Adriana, o que é esse negócio de afirmação? Isso é semântica. Então, quando você tiver aula de advérbio, você vai conhecer o advérbio de afirmação, advérbio de moda, advérbio de tempo. Esse aí é a afirmação, porque ele está afirmando semanticamente. É como se você dissesse, eu vou mesmo, eu vou de fato, tá bom? Vamos embora para o segundo. Aqui a banca pedia isso, ó. Aí, venha comigo, ó. Aí a banca pedia a classificação do outro claro, ó. A última foi num sábado antes das 8 da manhã. E claro, eu estava dormindo. Tá, esse claro aqui manda seta para onde? Adriana, como eu vou saber para onde manda a seta? Converse com a frase, ó. Converse com ela, ó. A última foi num sábado antes das 8 da manhã e claro, eu estava dormindo. Eu estava dormindo, claro. Claro, de fato, eu estava dormindo mesmo. Manda a seta para o estava dormindo, que funciona como uma locução verbal. Se manda a seta para o verbo, a brincadeira é igual, é a mesma. Trata-se de um advérbio de afirmação, de novo. E por ambos serem advérbios, que trazem ideia de afirmação, são classes variáveis. Resposta, invariáveis, né? Resposta, letra C. Tudo bem? Ó, vamos ver aí a sequência. Ó, adjetivo? Não. Adjetivo? Não. Ó, D. Advérbio que traz a ideia de clareza. Apesar disso, nos dois casos, é variável? Não. E adjetivo? Também não. Então, por isso, resposta letra C. Muito legal você entender que esse conceito de variável e invariável que vem em todos os editais de concursos não é um conceito solto, concorda? Antigamente a gente estudava com lista. Putz, eu me lembro disso, você acredita? Eu acho que isso me traumatizou. Eu ficava decorando lista de classes variáveis e invariáveis.
como se aquilo fosse resolver minha vida. Hoje, está provado que isso é um crime ensinar o aluno ali com lista. Porque não existe lista de variáveis só assim, lista de adjetivos, lista de advérbios, não existe isso. Claro, por exemplo, como é que eu vou saber se claro varia ou não? Na frase. Existe o claro que é adjetivo. Por exemplo, se você tiver, se eu dissesse assim, se eu digo, por exemplo, dia claro. Claro aqui é adjetivo. E é variável. É isso que a banca queria mostrar. Claro que sairemos hoje. Agora, esse claro passa a ser o quê? Advérbio. Invariável. Você entendeu que para você saber se é variável ou não, você não tem lista que te salve? Que você tem que saber a classe, e que para você saber a classe, você tem que saber as setas, né? E que a gente aprende classe já fazendo as referências no texto, lendo, colocando as setas, fazendo as correlações. Aí, se você sabe a classe, aí você sabe se é variável ou não. Entendeu? É muito gostoso, porque quando você aprende a lógica, você fala, gente, não faz sentido. Vamos a mais uma questão, questão 2. Questão 2, a banca vem na mesma pegada. Ela diz aí, as mentes corruptas podem ser influenciadas pelo poder. O sujeito passa a se achar menos condenável que os outros por ser poderoso. A palavra menos. Então, a banca quer que você fale sobre a palavra menos. Tá, então vamos embora lá. A banca pergunta se pertence a uma classe de palavras invariável, se está flexionada no gênero masculino, se pertence à classe dos adjetivos, se está flexionada em gênero e número e se pertence a uma classe de palavras variável. Então, vamos lá. Você vem aqui comigo, menos condenável. Esse menos refere-se a condenável. Condenável é o quê? Condenável é adjetivo. Menos condenável. Entendeu? Condenável é adjetivo, porque está se referindo a sujeito, o sujeito condenável. Coloque as setas. Setas são poder. Quem sabe colocar as setas, usa isso para a vida. O condenável manda a seta para o sujeito, que é um substantivo. Então, condenável é adjetivo. Então, esse menos que manda a seta para condenável, qual é o nome da classe de palavra que se refere a adjetivo? É advérbio. Advérbio de quê? Aproveite e me diga, advérbio de quê? É advérbio de intensidade. Intensidade. Menos, mais, né? Mais condenável, menos condenável. Você vai ver que normalmente quando o advérbio se refere a um adjetivo, ele é um intensificador, ele é de intensidade. Por isso, resposta letra A. Tá bom? Isso aí. Para fechar este vídeo, daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai começar a diferenciar o substantivo e o artigo numeral, tá bom? Aqui, a banca diz assim, pensando na concordância nominal e em classe de palavras, assinale a alternativa correta quanto aos termos numerados no período a seguir. Então, venha. Ângela fez todo o trabalho do escritório só. E Maria só arrumou os canteiros da horta. As duas, quando estão a sós, gostam de ler e cozinhar. A banca quer que você... mesma coisa, dentro do que a gente aprendeu. Você não precisa saber mais do que você aprendeu no vídeo anterior. Você só precisa saber a classe, daí você vai dizer se é variável ou invariável, entendeu? Para você saber a classe, você tem que fazer as referências no texto, colocar as setas. Vamos juntos? Então, venha comigo, Ângela fez, então primeiro eu quero a seta, faça com calma, faça comigo, Ângela fez todo o trabalho do escritório só. Na hora de colocar a seta, a gente conversa com a frase. Peraí, é o escritório que é só, é o trabalho que é só, ou é a Ângela que é só? Estava só, né, coitada? Não, né? Ângela fez todo o trabalho do escritório só. Repare que esse só manda a seta para Ângela.
Ângela é nome, Ângela é substantivo. Esse só é como se eu dissesse sozinha. Vale por um adjetivo. É adjetivo. Ponto. Então, você ficaria em dúvida inicialmente entre letras A e D, não é isso? Isso. Agora vamos embora para o outro. Ó. Maria só arrumou os canteiros. Quando você diz Maria só arrumou os canteiros, esse só, repare, manda a seta para onde? É Maria sozinha, ou é só arrumou? Para pensar. É Maria só. Como é que eu faço na hora de colocar a seta? Eu converso com a frase. É Maria só ou só arrumou? Maria só arrumou os canteiros da horta. A seta vai para arrumou. Só arrumou. Entendeu? Arrumou é verbo. Se refere a verbo, é advérbio. Advérbio que há gramáticos que chamam de advérbio de exclusão. Outros chamam de palavra denotativa, enfim, mas aí está se seguindo aí a linha de que é um advérbio, porque manda a seta para o verbo. Advérbio de exclusão, só arrumou, ou seja, não fez mais nada, só fez isso. É igual a somente. É só trocar pelo somente que você vê. É diferente do sozinha, entendeu? Então, por fim, as duas quando estão a sós, tá vendo esse a sós? A sós é uma locução. Por que locução? Porque é uma expressão. Então, isso é básico no português, mas eu vejo que tem gente lá na frente que tem dificuldade por causa disso, um conceito básico que eu queria que você, hoje, você se apropriasse dele. O que é locução? Locução é isso, é um grupo de palavras, trabalhando juntas. Ou seja, esse a sós é um todo, concorda? Por isso é uma locução. Porque tanto o a quanto o sós perderam aí a sua individualidade e estão ali trabalhando juntas essas palavras, formando uma locução. Então, em português, a gente chama isso de locução. É uma locução o quê, Adri? Como eu vou saber, agora eu vou conversar com a frase para saber se está se referindo a quê? A que está se referindo? Ó, as duas, quando estão a sós, repare que esse a sós, quando você conversa com a frase, manda a seta para as duas. Repare que esse duas aqui, olha que coisa linda, isso aqui é um numeral que está numa função substantiva. Olha que coisa mais linda. É um numeral, porque quantifica. É um numeral substantivo. Entendeu? Então, esse a sós, como se refere a uma palavra que tem uma função substantiva, é uma locução adjetiva. Mas por ser uma locução, lembra que a gente estudou que, em geral, as locuções, mesmo a locução adjetiva, são, em geral, invariáveis. Por isso, coisa linda é a nossa letra A. Resposta à letra A. Entendeu? Apesar de ser uma locução adjetiva, é invariável. Ou seja, por quê? Porque isso foge a uma regra esperada. Ó, resposta à letra A. Por que isso foge a uma regra esperada? Porque o esperado é que um adjetivo varie. Então, esperava-se que uma locução adjetiva variasse. Só que o a sós não varia. Como assim invariável, Adri? Você pode colocar em qualquer frase e não vai variar. Por exemplo, eu posso colocar eu estou a sós com ele e nós estamos a sós. Ela a sós com ele, nós a sós. Eu posso colocar feminino, plural, ele, ela, e o a sós vai permanecer invariável, apesar de ser uma locução adjetiva, porque normalmente adjetivo é classe variável. Só que é uma locução. Entendeu a lógica? É isso. Você entendeu, portanto, fechando aí este vídeo, entendeu que nesse item do edital em que se fala de classes variáveis e invariáveis, a gente só mata isso quando a gente conversa com as frases e identifica as classes dessas palavras?